Muita paz, muita luz a todos, sejam muito bem-vindos ao nosso canal Pleiadianos Resgate Planetário. O meu nome é Ariel Espíndola. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, que você venha se inscrever, ativar aqui o sininho de notificações, para que sempre que nós estarmos postando um novo vídeo, o YouTube ele possa estar te notificando, para você ficar por dentro. E também, para quem não sabe, eu dirijo uma associação chamada Associação SOS Felinos, aonde eu resgatei 34 gatinhos das ruas e 2 cães. E a sua inscrição no nosso canal, a sua curtida, os seus comentários e o seu compartilhamento também estará ajudando e muito nessa obra de amor, caridade e fraternidade, aonde eu desenvolvo, e eu convido a cada um de vocês para fazerem parte disso também. Algumas pessoas, depois de eu postar algumas canalizações da Pleiadiana, chamada Lira, elas têm me perguntado quem é Lira. Muito bem. Para quem não assistiu os meus outros vídeos, né, onde eu relato toda a minha história desde o começo, esses vídeos eles se encontram, eles são os primeiros vídeos aqui do canal. Então, para que esse vídeo não se torne muito longo, né, eu sugiro que você venha assistir esses vídeos para que você possa entender melhor toda essa história. Bom, para quem já assistiu esses vídeos, sabem que quando eu tinha mais ou menos entre 4 para 5 anos de idade, eu fui levado, né, quando eu era criança, por seres pequeninos chamados de Sigma. Pouco se ouve falar e poucas informações existem aqui sobre os Sigmas. Somente algumas informações aleatórias, né, e muito pequenas e muito escassas, de que a raça dos Sigmas ela esteve em contato direto com o Antigo Egito. Até mesmo existe circulando na internet algumas múmias pequenas que foram encontradas no Egito, com mais ou menos essa altura assim, de uma altura de 20 a 25 centímetros, com a cabeça levemente alongada, né, para trás, mas digamos assim, um serzinho humanoide, né? E o meu primeiro contato foi com eles, aonde eu me encontrava dormindo junto com os meus avós, e eles apareceram para mim pela primeira vez. A primeira vez que eles apareceram para mim, como eu nunca tinha visto, né, um ser daqueles, de início eu até achei que se tratava de bonequinhos ou de bonecas, né? E eu fiquei, digamos assim, com um pouco de medo, sim. Embora desde essa idade eu já tivesse acostumado a ver espíritos, tanto espíritos terrestres quanto espíritos de entidades não terrestres. Mas aqueles seres pequeninos, eles apareceram para mim na terceira dimensão. E o mais curioso, como eu relatei, né, nos meus primeiros vídeos aqui embaixo, é que os meus avós, eles não acordaram. Assim que esses 3 serzinhos, porque eram 3, esses 3 serzinhos, eles apareceram, eles tinham nas mãos uma espécie de um cristal. E eles apontaram, né, esse cristal para mim, em direção a mim, e eu senti como se todo o meu corpo ele estivesse paralisado. A sensação que eu senti foi uma sensação de formigamento. Sabe quando o nosso braço ele dorme, ou a nossa perna ela dorme, fica dormente, e nós sentimos aquele formigamento? Exatamente essa sensação que eu senti. Com a diferença que eu não podia sequer falar, gritar ou nada disso. Embora eu quisesse muito gritar e acordar e chamar, né, os meus avós para o que estava acontecendo. Muito bem. Logo em seguida, depois deles paralisarem o meu corpo, eles começaram a me levitar, né, da cama dos meus avós, e eu fui saindo bem devagar e aos poucos da cama dos meus avós. E eu fiquei levitando, e quando eu fui perceber, tinha um portal aberto na parede, e esses 3 seres, eles adentraram
para dentro desse portal junto comigo. A sensação que eu senti, eu tentar colocar isso, né, em palavras assim, sabe aquela sensação de quando nós estamos começando a dormir e de repente parece que nós caímos e, digamos assim, né, a nossa alma volta com tanta força assim para o nosso corpo que a gente, sabe, a gente sente caindo? Pois é, foi mais ou menos essa sensação ao atravessar o portal, com a diferença que, ao invés da sensação de cair, foi uma sensação como se eu estivesse sendo muito rápido, empurrado para frente. Muito bem. Tendo chegado dentro dessa nave e atravessado, né, esse portal, esses 3 seres pequeninos me encaminharam para outros seres que muitos de vocês conhecem como Greys. E embora, né, algumas pessoas tenham a imaginação, então até mesmo relato, né, de que os Greys são maus, de que os Greys eles servem, né, os reptilianos e coisa e tal, eu posso dizer para vocês que isso sim aconteceu com um certo número de Greys há muito tempo atrás, que foi escravizado sim, né, há muito tempo atrás pelos reptilianos, fazendo assim, né, todas as vontades dos reptilianos. Mas há muito tempo também depois disso, esses mesmos Greys eles foram libertados pelos Pleiadianos e por outros Greys, né, mais antigos que escaparam dessa verdadeira escravidão que os reptilianos impuseram a alguns Greys. Esses Greys, onde muitos de vocês relatam experiências horríveis e aonde eles demonstravam parecer não ter sentimentos, eu posso dizer para vocês como eles estavam sobre o domínio, né, dos reptilianos e dos Anunnakis, não só os reptilianos, ok? Mas outras raças aliadas aos reptilianos. Eles não tinham, digamos assim, vontade própria, mas eles eram clones, né, dos Greys verdadeiros e verdadeiros robôs biológicos. Mas, como eu estava dizendo, os Greys que me receberam não eram esses Greys ligados aos reptilianos. Como eu já havia dito em um outro vídeo, esses Greys, eles me passaram muita calma e muita tranquilidade. Nesse momento, o meu corpo já não estava mais paralisado e eu estava olhando, né, admirado para tudo que estava ali dentro daquela nave. E o mais absurdo é que eu não sentia medo. Eu não tinha mais medo. A doçura e a energia que eles me passavam era assim tão grande e era uma sensação como se tudo aquilo fosse tão natural para mim, visto e levado em conta, como eu mesmo disse, que dos meus 4 anos até mesmo para trás eu tinha contatos com espíritos desencarnados humanos e não humanos. Então, querendo ou não, tudo aquilo não era uma coisa assim tão amedrontadora para mim. Muito bem. Os Greys que lá estavam, que me receberam, que também eram 3, sinceramente eu não sei o porquê disso de 3, né? Mas que também eram 3, eles começaram a conversar comigo telepaticamente. E eles me disseram que eu não precisava ter medo, que eu podia ficar tranquilo e que eles iam me levar a outras crianças. Muito bem. Nós adentramos uma outra sala. Só que o mais interessante é que conforme nós íamos andando, né, conforme nós íamos caminhando dentro dessa nave, a impressão que eu tinha, e isso era muito mais do que uma impressão, era uma coisa real, esses cômodos, né, digamos assim, essas partes da nave, ela ia se estendendo, ou seja, como se tivesse então, continuando, conforme nós íamos adentrando, né, para outro cômodo da nave, esse outro cômodo ia se expandindo. E na outra sala eu vi que existia outras crianças também. Na realidade, crianças humanas, e pelo que eu pude observar, muito diferente. E hoje eu percebo que eram crianças de várias etnias do planeta diferente.
eu fui deixado primeiro junto ali com aquelas crianças e só tinha algumas crianças que falavam português, como eu. As outras crianças falavam uma linguagem que eu não entendia, cada uma conversava no seu idioma. E tinha grupos de crianças, né? Grupos de brasileiros, grupos de japoneses e por aí vai. Vários grupos de crianças de raças diferentes. E o mais interessante é que lá tinha brinquedos da nossa época. Acredito eu que para deixar nós um pouco mais à vontade. Não demorou muito e os três, eles apareceram de novo, né? Os três Greys, e eles disseram que eles iriam me encaminhar para um outro lugar, que eles iriam me apresentar duas pessoas muito especiais que eu ficaria muito feliz de conhecer. E eu fui com eles. E eles disseram para mim que antes de eu conhecer, né, essas duas pessoas muito especiais, que era para mim me deitar em cima de uma cama. Na verdade, não era bem uma cama, era uma espécie de uma cama, mas eu posso tentar colocar aqui, né, na linguagem humana. Era como se fosse uma cama assim, uma pedra, uma cama de cristal. Muito bem, eu me deitei naquela cama, né, criança, como eu estava dizendo, e fechei os meus olhos. E nisso eu pude observar que acima de mim tinham luzes, e essas luzes de várias cores, elas começaram a passar por todo o meu corpo. E aquela cama, que parecia uma cama de cristal, ela também começou a emitir as mesmas luzes. Nesse momento onde as luzes, elas começaram, né, a passar por todo o meu corpo, é como se naquele momento todas as minhas memórias, né, ou boa parte das minhas memórias tivesse sido desbloqueada. Mas foi uma coisa assim muito rápida, tipo assim, sabe quando a internet é muito boa e o computador é muito bom e baixa aquelas informações assim numa velocidade muito grande? Foi aí que aonde eu compreendi que eu era um pleiadiano, que eu era um extraterrestre, e eu tive naquele exato momento, naquela cama, boa parte, não tudo, mas boa parte de todas as minhas memórias de volta. E assim que eu tive, né, passei por esse processo, eu não me recordo quanto tempo que esse processo durou, né, esse upgrade, né, eu não me recordo quanto tempo mais ou menos ele durou, mas assim que ele terminou, quando Adrian entrou, né, a sala, já não foi mais aqueles três seres, né, que me levaram até lá, mas foi, eu posso descrever, né, um homem e uma mulher, com características muito diferentes dos pleiadianos, pelo menos que são retratados por algumas pessoas e são até mesmo colocados, que nós vemos aí na internet. Mas eu vou tentar descrever, né, da minha forma para vocês. Eles eram não tão altos, né, digamos assim, que a fêmea ou a mulher, né, que dava para perceber que era mulher, embora tivesse muito pouco seio ou quase que nada de seio, mas pelo macacão, que era muito justo, dava-se para perceber que era uma mulher, um macacão numa tonalidade azul e um emblema que eu não soube na época, mesmo com as minhas memórias desbloqueadas, identificar o que era. Os cabelos eram brancos, não eram nem loiros, eram brancos. E o mais interessante é que os olhos não eram azuis, pelo menos desses dois pleiadianos que vieram me receber. Os olhos eram totalmente negros, não só a pupila, como toda essa parte que nós temos branca. E o homem era bem mais alto do que, digamos assim, a mulher, acredito eu, com uns 3 metros e pouco, trajando praticamente a mesma roupa. A semelhança deles era muito parecida, tanto que, olhando assim em primeira vista, são totalmente andrógenos e muito difícil de eu ter percebido qual era o homem, qual era a mulher, a não ser pelo pouco seio que a mulher apresentava. Os dois se apresentaram a mim e, como eu já tinha, né, boa parte da lembrança, eu automaticamente os identifiquei como sendo da minha raça e da minha origem. Esses pleiadianos que eu estou aqui, né, como eu sou também, narrando para vocês, não nesse corpo físico, ok?
né? Mas esses pleiadianos que vieram me receber, eles tinham esses olhos, né, negros, por assim dizer, e não era nada do mal, né? Porque aqui no cinema eles retratam seres com os olhos negros como sendo do mal, mas não. Eram pleiadianos, geneticistas, assim também como aqueles Greys que ali estavam e eram geneticistas. E por que o dos olhos negros? Muito bem, eu vou explicar para vocês. A nossa pupila aqui, né, no planeta Terra, ela serve para medir a luz. Quando tem pouca luz, né, a nossa pupila ela dilata, e quando tem pouca luz, ela comprime. Então, tanto os olhos dos Greys, que são, na sua maioria, geneticistas, como também os olhos daqueles dois pleiadianos que era da minha família, da minha linhagem, e que vieram me receber, também tinham os olhos iguais dos Greys, pelo mesmo motivo, por serem geneticistas. Não somente enxergarem melhor nas dimensões que eles operavam, como enxergar em nível celular, nível atômico e nível de DNA, usando assim a sua capacidade cerebral e os seus olhos para enxergar em várias dimensões ao mesmo tempo. A conversa foi muito boa, muito gostosa, muito agradável. Como eu mesmo disse, não precisaram falar muito comigo, não precisaram falar muitas coisas, porque eu já me lembrava de muita coisa, né? E eu já relatei aqui nos meus outros vídeos, que você possa estar vendo também. E eu soube o que eu estava fazendo aqui no planeta Terra, que no caso, né, eu sou um híbrido humano, de humanos com lirianos do planeta Terra. Se você não entende, né, o que são lirianos, que você possa dar uma pesquisada também, e eu irei estar postando um vídeo sobre os lirianos, ok? Muito bem. Então, depois de uma longa conversa telepática, onde eu pude matar essa saudade, eu retornei para minha casa, da mesma maneira em que eu tinha saído de lá. Só que dessa vez eu não fui flutuando mais, eu já fui caminhando. Esses 3 sigmas, eles me acompanharam de novo, eu deitei na cama e dormi. É claro que no outro dia, muito feliz e muito contente, eu fui tentar relatar isso para os meus avós e, sem dúvida nenhuma, eles pensaram que não se tratava de nada mais ou nada menos do que um sonho. Muito bem. E aonde que Lira entra nessa história? Durante boa parte da minha infância, e eu digo até mesmo da minha adolescência, e boa parte da minha vida adulta, um ser loiro, como esse ser que me apareceu lá, sempre aparecia para mim. Desde esse contato que eu tive e dessa abertura que eu tive. E como eu não reconhecia a minha mãe terrestre, nunca reconheci a minha mãe terrestre como a minha mãe, mas apenas como a minha mãe terrestre, né? Por vários motivos, não que eu não tivesse amor por ela e gratidão, sim, tenho muito amor e muita gratidão, mas eu sempre soube que não era a minha mãe. Então, eu acabei desenvolvendo um amor materno. Esse meu eu presente, Ariel, né, mesmo tendo essa consciência, desenvolveu um amor materno por esse ser que se colocava para mim como Lira. Ela nunca disse precisamente que era minha mãe, né? Embora eu já tenha dito e usado essas palavras em outro vídeo, mas eu disse que eu ia usar uma palavra em língua portuguesa que mais se assemelhasse. Mas ela usava a palavra criadora. E quem já assistiu os meus outros vídeos vai se lembrar de que eu disse isso. Eu sou a sua criadora. Criadora, como eu mesmo disse, na palavra em língua portuguesa. Porque é muito difícil colocar isso em outra língua, né? Muito bem. Então eu desenvolvi um carinho e um amor materno por esse ser e por essa entidade que sempre me acompanhou, essa entidade, né, chamada Lira, que sempre conversou comigo. Muitas das vezes elas vinha, né, me visitar assim, no astral, ela vinha conversar comigo, vinha passar informações para mim, e eu desenvolvi um carinho muito grande por ela. Muito bem. O que eu não sabia é que essa entidade, na realidade chamada Lira, não era a minha mãe, digamos assim, né? E de certa maneira pode-se dizer que sim, que era minha criadora. Essa entidade chamada Lira era o meu eu intermediário. Para quem não assistiu, né, a diferença entre a fonte criadora,
o eu superior, a primeira manifestação do eu intermediário e que depois manifesta vários eus presentes, que venha assistir esse vídeo que está aqui no nosso canal, que eu coloquei para vocês explicando direitinho. O nome do vídeo, ele se chama Eu Superior, o Grande Engano. Muito bem, depois só de adulto é que eu fui, né, depois de um contato, né, com Lyra, perceber que Lyra e eu éramos um. Com a diferença que, se é que pode se chamar de diferença, que Lyra é o meu eu intermediário. E eu aqui, né, como Ariel Espíndola, sou um eu presente. Ou seja, eu sou uma extensão, um fractal de Lyra. Então, a partir desse momento que eu tive essa consciência, e que eu confesso para vocês que mesmo com as lembranças que eu tinha, isso foi uma nova informação, né, para mim, aonde eu tive que conversar com meu, agora eu já sabia que era o meu eu intermediário, que eu tive que conversar com Lyra e fazer com que ela me mostrasse, né, todas as coisas, inclusive que eu passei nesse vídeo para vocês, sobre a fonte criadora, o eu superior e os eus intermediários. Muito bem. Lyra, por assim dizer, ela foi a primeira manifestação a sair, digamos assim, do meu eu superior, ou do nosso eu superior, né? Lyra, ela era uma liriana, e depois, né, ela teve a sua primeira existência como liriana, e depois ela teve várias existências como pleiadiana. E também Lyra, ela teve outras existências também em outros planetas, em outros lugares. Ou seja, outros fractais de Lyra, assim como eu, um fractal aqui na Terra. Lyra já teve por vários outros planetas, por vários outros lugares. Caso você, né, que esteja me assistindo não sabe, a física quântica ela aborda isso, aonde o nosso eu superior ele tem a sua primeira manifestação, né? Se bem que acredito que eu coloco nesses termos, né? Tem a sua primeira manifestação, o eu superior tem a sua primeira manifestação do eu intermediário, e o do eu intermediário vários fractais. Mas na realidade, eu estou colocando aqui em palavras, né, como se estivesse tudo separado, mas na realidade não existe separação. Porque cada vez, né, que tem a sua primeira manifestação, que muitas chamam de origem cósmica. Qual a origem cósmica? Origem cósmica é a sua primeira manifestação consciente fora do seu eu superior. E por acaso, a minha manifestação consciente fora do meu eu superior foi em Lyra, foi de uma liriana. Muito bem. Visto isso, a Lyra, né, como eu estava mencionando para vocês, é uma consciência. E é uma consciência que pode-se dizer que ela chegou a um nível de deidade. Todos somos deuses, claro, sem dúvida nenhuma. Todos nós somos deuses. Mas com o passar de íons e íons de tempo, né, de existência, Lyra, com as suas diversas manifestações, principalmente em vários planetas, digamos assim, que na época, né, precisava se manifestar, ela foi adquirindo vários conhecimentos de várias raças diferentes. Lyra, ela já teve um eu intermediário, né? Lyra já teve um eu intermediário entre os reptilianos. Para quê? Na época, há muitos íons de tempo atrás, esse eu intermediário reptiliano de Lyra, não só de Lyra, mas como de outros também, eles foram, né, ao planeta dos reptilianos para que assim pudesse trazer um pouco mais de elevação espiritual e elevação moral para os reptilianos naquela época e daquele planeta que aceitaram. Não somente Lyra, mas várias outras raças também fizeram isso. E Lyra também, ela teve uma manifestação entre os dragões de ordem Kumara. Não confundam dragões de ordem Kumara com draconianos, dragões mesmo, ok?
e mais uma vez dizendo isso há tempos muito, mas muito distantes. Era um planeta somente de, literalmente, dragões, né? E existia várias coisas nesse planeta, e esses dragões eram extremamente elevados espiritualmente, muito elevados mesmo. Para quem gosta de ufologia sabe exatamente quem são os dragões da Ordem Kumara. Mas existia algumas coisas nessa sociedade que, digamos assim, que precisava de algumas mudanças. Então, não somente Lyra despertou mais uma vez e criou mais um eu intermediário para estar há muito tempo atrás entre os dragões da Ordem Kumara. E também Lyra já teve um eu intermediário entre os felinos, entre os andromedanos e entre muitas raças. Aí você deve estar se perguntando, mas para que isso? Bom, pelo mesmo motivo que aqui no planeta Terra, os seres humanos, eles experimentam, né, várias encarnações em vários planetas, vários corpos diferentes. Mas o que acontece depois? Acontece a mesma coisa que acontece com uma alma aqui. Digamos que uma alma nasceu no Brasil, depois ela retornou, digamos, né, para o plano espiritual. Retornando para o plano espiritual, passado-se um tempo lá, ela voltou a reencarnar em outro país, tendo outra consciência, outra experiência, voltou de novo e por assim consecutivamente. Cada vez que uma alma humana encarna em um planeta diferente para experimentar uma coisa diferente, essa alma ela vai crescendo. E não é diferente também com os extraterrestres. Com a única diferença que aqui no planeta Terra, né, a maioria dos seres humanos, eles não se lembram das suas vidas passadas e das suas encarnações, nem mesmo depois do desencarne. Lembram alguns que, com o passar do tempo no plano espiritual, e se os mentores lá, né, acharem, né, por bem que não vai fazer mal, né, para essa alma se recordar de algumas das suas vidas, ela vai sim se recordar, mas não é uma coisa automática. Alguns espíritos, digamos assim, mais antigos, para não usar a palavra mais evoluído, mas alguns espíritos mais antigos, logo após desencarnar, já se lembram de muita coisa, mas a maioria não se lembra. Então, finalizando, né, aqui para vocês, Lyra hoje não é mais uma entidade, assim como eu posso dizer, num corpo biológico. Lyra é uma consciência ligada ao planeta Lyra, uma consciência ligada aos pleiadianos e principalmente uma consciência ligada ao sagrado feminino do planeta Pleiades, ao sagrado feminino do planeta Lyra, ao sagrado feminino de cada planeta que Lyra foi desenvolvendo um eu intermediário. E essa experiência que esse meu eu presente, né, Ariel, eu presente, que esse eu presente está tendo aqui no planeta Terra, também é mais uma manifestação de Lyra, para que eu possa, ainda que, logicamente, em um corpo humano, híbrido, trazer essa consciência de amor, essa consciência materna, essa consciência do sagrado feminino, que nada tem a ver com sexualidade ou gênero, mas apenas energia. Existem polaridades diferentes. Então, talvez alguns, antes que alguns, né, possam estar imaginando ou perguntando, sim, Lyra, assim como todos os seres, né, assim como tudo no universo e fora do universo e aqui na Terra, ela tem sim as duas essências, masculina e feminina. Porém, com o passar de íons de tempo, ela se adaptou melhor, ou ela gostou melhor, digamos assim, ela gostou mais, né, da energia feminina. Porém, existe um propósito para que eu nascesse, né? Embora alguns aqui talvez não saibam. Se você não sabe, assiste o meu outro vídeo com o nome Corpo Alienígena, mas eu nasci intersexual. Intersexual é um termo dado a seres humanos que nasce com uma ambiguidade no corpo, ou seja, tanto masculino quanto feminino. O termo hermafrodita, ele só é dado aos animais, então esse termo não é mais usado com seres humanos.
Mas como eu relatei nesse vídeo, quando eu era criança, né, eu operei e hoje eu sou um homem, digamos assim, biologicamente. Tudo que era feminino em mim foi retirado quando eu era criança. Mas mesmo assim, sendo retirado e sendo feito essa cirurgia, eu continuo sendo um ser intersexual em tudo que existe em mim. Ou seja, um ser que não somente na sua essência traz o sagrado masculino e feminino em termos de consciência e energia, como também em cada célula e molécula do meu DNA. Então, como atualmente, né, vivendo um papel masculino, vivendo como homem, eu posso mais uma vez e principalmente compreender o universo masculino, o como é difícil, sim, o universo masculino, as cobranças da sociedade, todas as coisas que tem. E a mesma cura que Lira veio trazer nos outros planetas, que ela se manifestou nos seus eus intermediários, através de mim, humildemente também, né? Ela vem trazer essa mesma cura também, não somente e principalmente, querendo ou não, para as mulheres, a cura desse sagrado feminino que está muito desequilibrado. E a cura também para poucos, né, mas muito importantes e significativos homens que desejam equilibrar as suas energias, que já se libertaram, né, desse patriarcado. E quando eu digo patriarcado, não estou falando de política e também não estou falando de guerra de sexos ou guerra de gênero, mas se libertaram desse patriarcado, se tornando homens mais amorosos, mais sensíveis, mais racionais, ou seja, elevando a sua energia feminina, que nada tem a ver com gênero ou sexualidade, apenas energia. Tanto é que aqui no meu canal, o meu maior público é 75% de mulheres. Mulheres entre 24 e 35 anos, 35 e 45, 55 anos a 65 e de 65 a 85 anos para frente. E 24% de homens. Então, através desse trabalho que eu desempenho, não somente aqui, né, na internet, mas também no plano astral e também fazendo palestras que eu faço, palestras em vários lugares, que eu venho estar conscientizando e com a minha própria energia também, trazendo o equilíbrio, o conhecimento, o amor fraternal entre todos os seres aqui. Muito longe de ser o único, muito longe, eu não sou o único ser pleiadiano, né, ou liriano, como vocês preferirem. Eu não sou o único ser pleiadiano híbrido aqui na Terra, existe muitos, mas muitos mesmos, não só pleiadianos, como também de todas as raças. Então, eu acho que esse vídeo já se estendeu até um pouco mais do que eu gostaria. Essa é Lira. Lira é uma consciência que já teve várias e várias vidas, existências em outros planetas. Lira, ela vem trazer em todos os planetas onde ela tem uma existência, onde tem uma vivência, o equilíbrio do sagrado feminino e do sagrado masculino. Mais uma vez, gratidão a cada um de vocês, e assim eu me despeço, com muita paz e com muita luz.